Bem-vindos ao curso de Introdução à Umbanda. Nesta aula 2, trataremos da filosofia umbandista. Este é o projeto Estudos de Aruanda. Ele está contido no blog estudosdearuanda.wixsite.com/meu-site. Sejam bem-vindos à Umbanda, religião do amor. A Umbanda, por si só, não faz milagres. O milagre está dentro de ti e se chama fé. E a fé, a Umbanda, te ajuda a encontrar. Nesta aula 2 do curso de Introdução à Umbanda, trataremos da filosofia umbandista, holismo, integração com o meio ambiente, ecumenismo, valorização da vida, fé e ciência e simplicidade e colaboração. A filosofia umbandista. O Cristo modelou a Umbanda por amor aos filhos rústicos e desgarrados, mas os umbandistas devem modelar-se no Cristo, por amor de sua própria felicidade. Ramatiz, Missão do Espiritismo, 1967. A filosofia busca responder questões importantes dentro do conjunto de conhecimentos considerados válidos pela humanidade em determinado momento. Assim, a filosofia umbandista ela é composta pelos pilares, as crenças mestras, que fazem com que a Umbanda funcione. Dentro da filosofia umbandista, nós vamos buscar, inicialmente, os ensinamentos de Jesus. Temos o núcleo duro do Evangelho na ressurreição de Jesus, que assim anunciou para a humanidade que a vida continuava para além dos sentidos da existência limitada e comum de uma encarnação. Esses valores são solidificados como se fossem cláusulas pétreas nas diversas formas de expressão das religiões cristãs. A prática da caridade, no sentido do amor fraterno, será a característica principal deste culto, que tem base no Evangelho de Jesus e como Mestre Supremo Cristo. Nesse contexto, o caboclo das 7 encruzilhadas definiu o núcleo duro da Umbanda. O nome do movimento religioso seria Umbanda e significaria a manifestação do Espírito para a caridade. Assim temos em Jesus a ressurreição e na Umbanda temos a mediunidade, que seria a manifestação do Espírito com a finalidade de proporcionar oportunidades para a prática da caridade. Está contido no livro Encantos de Umbanda, os fundamentos básicos do esoterismo umbandista, de Norberto Peixoto. Nesse caldeamento, a Umbanda vai acolhendo no Brasil um profundo plano de reequilíbrio kármico com as leis cósmicas, aprendendo com os que souberem mais e ensinando com os que souberem menos, e todos em nome do Cristo evoluindo e aprendendo a manifestar o Espírito para a caridade. Então, dentro ainda da filosofia, nós temos um plano de reequilíbrio kármico com as leis cósmicas. O que é isso? A Umbanda trabalha com os princípios da lei de ação e reação, com o fim de promover a evolução do espírito. O foco principal da Umbanda, que é a reforma íntima, vai alicerçar-se então na prática da mediunidade e mediunismo para a caridade, com fins de restabelecer o reequilíbrio kármico, com fins então de ressarcimento de débitos de existências anteriores. Aqueles que souberem mais ensinam aqueles que souberem menos. Então, estabelece-se na Umbanda a relação de colaboração, do princípio fraterno da mútua evolução. Temos então, dentro da filosofia umbandista, o holismo, o ecumenismo, a valorização da experiência pessoal, liderança e livre-arbítrio, simplicidade, fé e ciência e fé e cotidiano. Esses pontos serão trabalhados nos próximos slides. O holismo. A Umbanda é uma religião constituída com fundamentos, teologia própria, hierarquia, sacerdotes e sacramentos. Suas sessões são gratuitas, voltadas ao atendimento holístico,
do corpo, da mente e do espírito, e a prática da caridade, fraterna, espiritual e material, sem proselitismo. Em sua liturgia e em seus trabalhos espirituais, vale-se do uso dos 4 elementos básicos: o fogo, a terra, o ar e a água. Então, o holismo de Umbanda, ele visa o corpo, a mente e o espírito. Tratamos de questões físicas, tratamos de questões espirituais e buscamos a harmonia da mente. Tudo isso dentro da prática da caridade, em relação aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, e em relação à prática da caridade também material. Outro ponto fundamental da Umbanda é a integração com o meio ambiente. Isso vai se dar por meio dos orixás e do uso dos materiais de trabalho. Então, os orixás, eles são cultuados em diversas religiões espalhadas pelo mundo, e eles estão associados a campos vibratórios da natureza, que são os santuários naturais desses orixás. Aqui trazemos um exemplo em relação ao reino de Iemanjá, que é o mar. Para nós termos ideia da relação da natureza com o orixá Iemanjá e o mar, basta que observemos algumas das funções divinas exercidas por Iemanjá. Então, primeiro, o mar, ele produz oxigênio continuamente por meio das algas cianofícias. O mar dá sustentação às formas de vida marinha, como se fosse um útero que gera vidas incessantemente. O mar recebe todos os sedimentos trazidos até ele por incontáveis rios. O mar atua como equilibrador do movimento planetário. O mar traz as correntes marinhas, que equilibra a temperatura. Além disso, as correntes distribuem nutrientes de uma região para outra, alimentando a vida marítima. O mar é um contínuo gerador de alimentos para os seres humanos e para todas as espécies sobre a Terra. Observando essas funções do mar para Iemanjá, nós temos que a sustentação da geração do ser no útero materno como uma das principais funções desse orixá. Mas ele também tem outras funções relacionadas à respiração, à circulação, que se assemelham às marés e às correntes marítimas. No nível espiritual, essa fluidez do mar se assemelha à fluidez do nosso perispírito. E no campo religioso, as funções múltiplas do oceano seriam então a descarga de acúmulos energéticos negativos e a renovação das nossas esperanças, assim como o mar também renova o alimento para todos os seres. Então, passando agora para o entendimento do meio ambiente em relação aos instrumentos e especificamente ao uso de ervas. Então, nós temos no trabalho de Umbanda o uso contínuo de ervas de diferentes espécies e para diferentes fins. Porque estas ervas, elas possuem um vigoroso potencial magnético. Esse potencial magnético produz efeitos como os de eliminar fluidos negativos e curar enfermidades. Porque nessa seiva vegetal existe um quantum de eletricidade que é semelhante à eletricidade biológica que abastece o organismo vegetal com energias que vêm do Sol e da Terra. Essa energia é atraída e concentrada no duto etérico vegetal, que é uma espécie de aura que contém as energias vitais necessárias à sustentação da vida do organismo. Por outro lado, essas ervas recebem também influências da ação lunar. A ação lunar aumenta ou diminui esse potencial elétrico contido no duplo etérico das plantas. Assim, as ervas maceradas liberam prana, que seria o fluido vital ou axé vegetal, por meio do sumo.
Quando queimadas, as plantas utilizadas no próprio fumo ou na defumação dispersam princípios químicos no ambiente astroeletrofísico. Estão nos livros contidos A Emissão do Espiritismo, pelo Espírito de Ramatiz, e A Umbanda Pé no Chão, pelo também Espírito de Ramatiz. Passando do uso das ervas e do meio ambiente, dos orixás ao ecumenismo, nós precisamos entender a formação da Umbanda como sendo o resultado da união de diversas filosofias e diversas religiões. Isso porque a Umbanda tem por objetivo confraternizar as mais diversas raças sob o mesmo padrão de contato espiritual, porque é necessário essa congregação sem a violência dos sentimentos religiosos alheios. Para esse fim, os pretos velhos são, então, o denominador comum, as figuras calmas, pacíficas, humildes, extremamente amorosas, capazes de agasalhar as angústias, dar andamento aos pedidos de súplicas dos mais diferentes tipos humanos. Eles abrem clareiras para o entendimento sensato da vida espiritual, preparando os filhos e os habituando a soletrar a cartilha da humildade, o ecumenismo. Assim, a Umbanda trabalha porque ela não tem preconceitos racistas. Como parte de sua origem vem dos cultos africanos, não há sentido em descartar pessoas que vêm tanto de origem social, como de origem cultural, como de origem de raça. Essa separação dentro do culto da Umbanda perde seu sentido. A Umbanda agrupa em sua atividade escravos, senhores, pretos, brancos, nativos, exilados, imigrantes, homens, mulheres, crianças, idosos, descendentes de todos os povos, tudo em solo brasileiro, nesse caldo cultural que é o Brasil. Nesse momento,